1º de janeiro de 2022. Eu me propus a iniciar uma nova etapa no trabalho de Jornada Bíblica, que é fazer lives diariamente, principalmente no início do dia, para como forma de nos encorajar na nossa jornada diária. Nossa proposta é ter um bate-papo informal sobre os nossos desafios como cristãos, né? E porque essa é a vontade de Jesus, que nós possamos nos encorajar mutuamente. Porque como diz lá em Eclesiastes, é melhor dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. E nós necessitamos um do outro. Há mais ou menos 5 anos a gente iniciou esse trabalho da Jornada Bíblica com o objetivo de contribuir para o fortalecimento da nossa fé. Porque todos nós precisamos estar constantemente alimentando o nosso espírito. Porque nós temos dentro de nós, mesmo como cristãos, salvos pela graça de Jesus, nós temos dentro de nós uma constante guerra espiritual, do espírito contra a carne. Relata o apóstolo Paulo. E se nós tivermos uma vida cristã passiva, se nos preocupar com o alimento do nosso espírito, esse lado carnal que existe dentro de nós, esse lado corrupto que nós herdamos de Adão, ele vai estar crescendo e, invariavelmente, nós estaremos nos corrompendo de alguma forma. Todos nós temos nossos pontos fracos, quer seja na área da ganância, da avareza, quer seja na área da sexual, da impureza. Então, quando nós não alimentamos nosso espírito, esses nossos pontos fracos eles começam a se fortalecer. E a tendência é que nós comecemos a praticar coisas que não condizem com o Evangelho. Dessa forma, estaremos envergonhando o nome de Jesus. Quando nós agimos dessa forma, estamos atraindo coisas negativas para a nossa vida. E até porque o próprio Deus fala lá, por meio da sua palavra, lá em Hebreus, que ele repreende e castiga todo aquele que ele toma por filho. Então, se nós assumimos uma vida cristã negligente, sem nos preocupar com a edificação e o fortalecimento espiritual, a gente caminha para o desastre, para a humilhação, né? para a derrota. Como todos nós desejamos o melhor para nós, né? Então o melhor para nós é justamente a gente buscar crescer na fé, crescer no espírito. Por observarmos que esse é um grande desafio nosso, que é justamente a gente ter a disciplina de meditar na palavra, de orar, foi que nós tivemos a ideia de criar a Jornada Bíblica, que é uma forma de a gente ter o mínimo de alimento necessário para a gente crescer espiritualmente. Muitas vezes a gente ouve falar que Lutero não começava o dia sem antes ter 2 horas de oração e estudo da palavra. Óbvio que o ideal é que se nós pudermos ter uma disciplina de estudo da Bíblia e de oração de 2 horas, 3 horas, o máximo possível, porque quanto mais a gente alimentar o espírito, melhor será para nós. Contudo, a gente precisa ser realista, né? Porque com essa guerra espiritual que existe dentro da gente, fica cada vez mais difícil a gente ter esse tempo mais estendido de oração e meditação na palavra. Então, muitas vezes, por a gente não ter condições de ter esse tempo estendido devocional, a gente termina não fazendo nada. Então, quando a gente criou a Jornada Bíblica, a ideia é essa, a gente precisa ter o mínimo necessário
para a gente não ter uma vida totalmente negligente em relação ao crescimento espiritual. Por isso a gente teve a ideia de lançar a Jornada Bíblica com versículos diários e uma breve reflexão sobre aquele versículo, porque eu tenho certeza que isso aí, um simples versículo, ele é capaz de nos motivar, de nos encorajar, de nos repreender, entendeu? E a partir daí, com essa, com a frequência dessa motivação, a nossa tendência é querer cada vez mais nos aproximar de Deus, cada vez mais conhecer a palavra de Deus, né? Então, a jornada bíblica é, é um start, ou então uma dose diária de, de evangelho, para que a gente não caia na inanição e, no, e nos desviemos do evangelho. Porque, infelizmente, a nossa tendência como cristãos é nos limitar a simplesmente frequentar a igreja aos domingos. Você vai lá, senta no banco da igreja, ou lê a Bíblia só naquele momento do culto, ouve a pregação. Muitas vezes a pregação é desafiadora, né? Ela lhe desafia, ela lhe repreende, ela lhe exorta, ela encoraja a sua fé, e você sai dali comovido, você sai dali tocado. Mas quando você chega em casa, você não pega na Bíblia, você não ora. E tudo aquilo que você ouviu no culto se esvai como fumaça. Cada um de nós precisa exercitar essa vida devocional diária, de oração, meditação na palavra, porque só assim é que nós podemos ser transformados paulatinamente, aos poucos, né? O Espírito Santo vai trabalhando em nós. Observe, muitos cristãos frequentam a igreja há 5, 10, 15 anos, e você não observa assim nenhum crescimento dele com relação à melhoria no relacionamento com as pessoas, melhoria no relacionamento com seus cônjuges, melhoria do seu relacionamento com suas esposas. Por que isso acontece? Porque o cristão ele não se preocupa em, em, em se alimentar espiritualmente como forma de criar condições para que o Espírito Santo trabalhe para parar essas arestas que ele tem. Então ele passa 30 anos na igreja e continua sendo a mesma pessoa egoísta, a mesma pessoa que, que é escrava de pornografia, a mesma pessoa irracível, né? A mesma pessoa maledicente. E isso invariavelmente atrai coisas negativas para essa pessoa. Porque Deus, repetindo, como fala lá em Hebreus, ele sempre repreende todo aquele que ele toma por filho. Essa é a proposta da jornada bíblica, justamente aquela dose diária de evangelho para aqueles que ainda não têm a disciplina devocional, né? Para que você passe a se habituar a diariamente ter aquela meditação na palavra, e a partir daí você comece a crescer no desejo de conhecer cada vez mais quem é Deus, o que Deus gosta, o que agrada a Deus. Porque o nosso amor por Deus, ele cresce cada vez mais na medida em que a gente descobre a grandeza desse ser que, com o poder da sua palavra, trouxe à existência o que não existia. A gente passa a conhecer a magnífica santidade de Deus, o seu grande amor, a sua grande compaixão, a sua grande misericórdia. Passa a ver pelos relatos da Bíblia que Deus também é um Deus consumidor, que ele exerce juízo, é um Deus justo. Ele procura nos conquistar
com a sua misericórdia, com a sua graça, mas também ele exerce juízo e castiga, né? Então, quando a gente passa a conhecer mais esse Deus, como ele se fez homem e veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados, isso desperta em nós o desejo de querer amar mais esse Deus, o desejo de querer agradar esse Deus. Por isso a importância de a gente estar sempre redescobrindo novos textos e revisitando os textos que a gente já conhecia, porque isso abre nossos olhos, abre nosso coração. E quando a gente cresce espiritualmente, aí a gente realmente se torna pessoas melhores, né? Porque não se engane, o nosso maior problema, o maior problema do ser humano não é outro senão o pecado, né? O pecado é a raiz de todos os nossos problemas, entendeu? Os problemas que você tem na sua família, os problemas que você tem de relacionamento com seu cônjuge, com seus filhos, os problemas que você tem em relacionamento no seu trabalho, tem como raiz o pecado, né? O egoísmo, a avareza. Então, essas coisas só podem ser controladas com o poder do Espírito Santo, né? Então, quando a gente descobre isso pelo estudo da palavra, descobrindo o quanto nós somos corruptos, né? E o quanto nós dependemos de Deus para controlar essas fraquezas, aí sim a gente vai se interessar mais e naturalmente, né? Porque o importante é que a gente se interesse pela palavra de Deus, não porque o pastor está mandando, mas porque a gente tem consciência de que isso é precioso, é isso que eu preciso para a minha vida, entendeu? Então você espontaneamente você vai atrás disso porque você quer o melhor para você, entendeu? Você quer se tornar uma pessoa melhor, você quer agradar aquele Deus que morreu por você, você quer receber as bênçãos que Deus tem para você, entendeu? Porque Deus também abençoa quando a gente busca, quando Ele olha para dentro do nosso coração e vê um coração que tem interesse em agradá-lo. Ele vai saber que nós jamais seremos perfeitos. Mas como diz lá em Isaías, que Deus é santo e habita em alto e sublime lugar. Mas Ele habita também no coração dos contritos e do abatido de espírito, para renovar o espírito dos abatidos. Justamente isso, quando Ele olha para o nosso coração e vê o quanto nós nos entristecemos com o nosso pecado, e o quanto isso nos entristece, isso nos motiva a buscar Deus, para que Ele nos ajude a vencer essas fraquezas, isso agrada a Deus, entendeu? Então a Bíblia diz que Deus está ao lado dos santos. Não, Deus habita com os pobres de espírito, aqueles que sabem que são fracos e que precisam depender dele, que se entristecem pelos seus pecados e pelo fato de se entristecerem pelos seus pecados, buscam cada vez mais se aproximar de Deus para que Ele vá trabalhando aos poucos e para que também, quando a gente consiga ir obtendo vitórias com relação às nossas fraquezas, a gente não se orgulhe por ter conseguido a vitória pelas nossas próprias forças, pela nossa força de vontade ou pela nossa determinação. Mas a nossa vitória vem de Deus, para que a glória seja única e exclusivamente dele. Essa nova etapa que nós vamos ter na jornada bíblica, fazendo essas lives diárias, é exatamente mais uma forma de a gente caminhar junto. Então, se você estiver interessado em caminhar conosco, então nos acompanhe aí todos os dias. Logo no início do dia, a gente vai ter uma live onde a gente vai compartilhar sobre o versículo do dia, a reflexão do dia, e que a gente já comece motivado a depender de Deus, né, para que Ele nos ajude em todo lugar, em todos os momentos, na execução de uma tarefa, no trabalho,
Você vai começar a realizar um trabalho, a gente deve colocar isso diante de Deus, nos ajude no relacionamento em casa, no relacionamento no trabalho também. Então isso é fundamental, porque não existe essa separação de vida espiritual e vida secular. Tudo é espiritual. Entendeu? Isso é um grande erro. A gente vai para a igreja, pronto, sou espiritual, tô vivendo meu lado espiritual na igreja, com os irmãos, mas quando você chega no trabalho, você esquece totalmente que você é cristão. Isso é um grande erro nosso, porque tudo é espiritual, porque Deus está em todo lugar, Deus controla todas as coisas, entendeu? Então jamais você vai estar longe da vista de Deus. Então Deus está com você em todo lugar, queira você ou não. Então não adianta a gente cometer essa grande bobagem de achar que está se escondendo de Deus, né? Às vezes a gente quer pecar e acha que Deus a gente acha como se Deus não estivesse vendo. Mas a partir do momento que a gente procura sempre estar lembrando que Deus está em todo lugar, isso muda totalmente a nossa abordagem das coisas que nós fazemos no dia a dia. Você veja nos Salmos diz que se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Veja, edificar uma casa, construir uma casa, não existe coisa mais humana, mais secular do que isso, né? Você tem que ter dinheiro, comprar material de construção, contratar um pedreiro e vai lá e manda e constrói essa casa. Mas a Bíblia diz assim que se o Senhor não edificar, em vão o trabalho. Então até um trabalho desse, braçal, de construir uma casa, Deus precisa estar no controle. Deus precisa estar abençoando, porque se Ele não quiser, essa casa não é erguida. Então observe que toda a nossa vida ela é espiritual. Entendeu? Seu trabalho, a sua habilidade em executar esse trabalho, a sua inteligência, tudo vem de Deus. Bem, irmãos, eu acho que já estou me demorando aqui nessa primeira live, mas eu quero agradecer aí todos que estiveram conosco nessa transmissão e desejar um ano novo com muita graça, muita paz do Senhor Jesus, que vocês possam estar conosco no nosso dia a dia aí, para que nós mutuamente possamos estar nos encorajando, porque essa é a vontade do Senhor Jesus, que a gente nos fortaleça e assim possamos cada vez mais ter uma vida que possa dignificar o seu nome. Ok? Então, até amanhã, se Deus quiser.